Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 5. Discipulado. Uma vida de entrega. Texto base, Salmo, capítulo 37. O objetivo da lição é compreender que o verdadeiro discípulo não vive guiado pela ansiedade ou inveja, mas pela confiança perseverante na justiça e na fidelidade de Deus. Aprender como verdadeiros discípulos o que é ter uma vida de confiança, obediência, paciência e perseverança, mesmo diante das injustiças. Esse salmo de sabedoria nos inspira como os discípulos devem reagir diante das injustiças da vida. Não se indignem nem invejem aqueles que aparentemente prosperam praticando o mal. A palavra indignar transmite a ideia de irritação intensa, revolta interior e desgaste emocional. Davi compreendia que os servos de Deus poderiam ser tentados a se revoltar ao perceberem que os ímpios muitas vezes alcançam sucesso enquanto os justos enfrentam lutas, perdas e dificuldades. Sem ignorar a dor humana nem minimizar o conflito entre a fé e a realidade ao redor, ele reconhece que a comparação é uma armadilha perigosa, capaz de gerar desânimo, inveja e afastamento espiritual. Esse é o paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo, da fidelidade do justo e o sucesso temporário do ímpio, que frequentemente provocam questionamentos, angústias e conflitos interiores. Primeira reflexão: controle as suas emoções. Tudo começa no coração. Quando o salmista afirma no verso 3 que seremos sustentados, ele não está falando apenas do alimento físico, mas da certeza de que Deus cuida daqueles que o temem. Essa promessa revela que o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Como discípulos de Jesus, precisamos descansar no Senhor, esperar nele e confiar que os problemas que enfrentamos não definem quem somos. Nossa identidade não está nas lutas, nas dores ou nas perdas, mas no chamado que recebemos do Pai. Fomos chamados para realizar a vontade de Deus, independentemente das dificuldades que enfrentamos. As nossas labutas são reais, as guerras espirituais existem e as lutas da vida são verdadeiras. Porém, a recompensa do Senhor também é real. A fidelidade a Deus nos conduzirá por caminhos seguros em sua presença. São as nossas escolhas que moldam o nosso coração, direcionam a nossa caminhada e determinam o tipo de discípulos que seremos. Não podemos permitir que as comparações nos abatam ou roubem a nossa paz. O discipulado não é construído sobre comparações, mas sobre relacionamento com o Senhor. O foco do discípulo não deve estar na trajetória do ímpio, mas na permanência fiel diante de Deus. O segredo da fé não é acreditar que receberemos tudo o que desejamos, mas compreender que Deus é tudo para nós. Todo salmo reforça que a prosperidade do mal é temporária. Amadurecemos espiritualmente quando entendemos que Deus é justo e que o seu tempo é perfeito, independentemente das circunstâncias que nos cercam.
Aprendemos logo no primeiro verso que o discipulado começa no coração. Antes de qualquer atitude exterior, precisamos aprender a governar as nossas emoções, manter uma vida equilibrada e confiar plenamente na justiça e no cuidado de Deus. Segunda reflexão: aprendendo a entregar tudo nas mãos do Mestre. Nos versículos 4, 5 e 7, aprendemos que Deus deseja nos conduzir a uma vida de entrega, confiança e descanso nele. O Senhor não realizará em nós aquilo que ainda insistimos em controlar. Muitas vezes queremos que Deus haja, mas sem abrir mão da nossa própria vontade. Entretanto, o agir de Deus está profundamente conectado com a nossa entrega. Precisamos compreender que confiar verdadeiramente no Senhor exige rendição total do nosso coração. Entregar-nos completamente a Deus não é algo fácil. A verdadeira entrega é dolorosa porque quebra o nosso ego, destrói a falsa sensação de controle e expõe as nossas fraquezas diante do Pai. Porém, é justamente nesse lugar de fragilidade que aprendemos a depender da graça e do cuidado de Deus. O salmista nos ensina que não existe meio termo na fé. Ou confiamos plenamente em Deus, ou continuaremos presos à ansiedade, ao medo e às nossas próprias limitações. O discipulado nos chama para uma vida de confiança contínua e de fé perseverante. Quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, aprendemos que precisamos colocar toda a nossa caminhada nas mãos do Mestre. O significado original da expressão descansa no Senhor traz a ideia de aquietar-se, calar-se e esperar em silêncio diante de Deus. Isso significa reconhecer que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos. Entretanto, Ele trabalha, nós descansamos. Enquanto Deus age, nós confiamos. Como discípulos de Jesus, podemos entregar todo o nosso ser nas mãos do Senhor, certos de que seremos cuidados, sustentados e amparados pelo Pai. Essa confiança nos permite desfrutar da paz de Deus, mesmo em meio às lutas da vida. Charles Spurgeon afirmou: a fé aprende a nadar nas águas profundas das aflições. Essa verdade nos lembra de que descansar em Deus não significa ausência de problemas, mas a certeza de que jamais estaremos sozinhos enquanto caminhamos com o Mestre. Terceira reflexão: um relacionamento de fidelidade. Deus deseja a fidelidade dos seus discípulos e que seus servos estejam firmados na sua presença. O Senhor sustenta-os com suas mãos. Ele cuida e ampara, levantando aqueles que caminham na sua presença. A fidelidade e o sustento de Deus são derramados sobre a vida daqueles que caminham com Ele. À medida que caminhamos, Ele firma os nossos passos. O Senhor firma os passos do homem quando a sua conduta o agrada. Essa verdade nos mostra que a nossa caminhada não acontece por acaso. Deus dirige os nossos passos, fortalece a nossa fé e nos conduz segundo sua vontade. Mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais passamos, podemos confiar que o Senhor continua no controle da nossa história. O que Deus faz com os seus servos é muito lindo.
O texto nos ensina que, ainda que tropecemos, não cairemos, pois o Senhor nos sustenta pela mão. Como discípulos, podemos até tropeçar, mas, se cairmos, nunca ficaremos desamparados. Deus não nos abandona. Existem momentos em que enfrentamos lutas, fraquezas, medos e crises que parecem abalar a nossa estrutura emocional e espiritual. Entretanto, a promessa do Salmo é que não seremos abandonados. Deus não nos deixa caídos no meio do caminho. Sua mão nos sustenta, nos levanta e nos fortalece para continuarmos avançando. A presença do Senhor em nossa vida não elimina todas as dificuldades, mas nos garante sustento em meio às adversidades. Davi afirmou: "Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." Descreve um relacionamento com Deus que foi construído ao longo da vida. Nós também somos chamados a desenvolver esse relacionamento, essa confiança na fidelidade de Deus. O Senhor permanece presente em todas as estações da nossa caminhada, cuidando da nossa casa e sustentando aqueles que permanecem fiéis à sua vontade. Agora vamos concluir o estudo de hoje. No livro O Peregrino, John Bunyan escreve: "No Vale da Humilhação encontramos o lugar da verdadeira dependência de Deus." Essa reflexão nos lembra de que é justamente nos momentos de maior fragilidade que aprendemos a descansar nas mãos do Senhor. Quando reconhecemos a nossa dependência dele, entendemos que a nossa segurança não está em nossas forças, mas na fidelidade daquele que sustenta os nossos passos diariamente. O discipulado é uma caminhada de entrega contínua. Não somos chamados apenas para conhecer sobre Deus, mas para viver diariamente confiando em sua vontade, mesmo quando não compreendemos os processos pelos quais estamos passando. Salmo 37 nos ensina que a nossa paz não deve depender das circunstâncias, da prosperidade dos ímpios ou das dificuldades que enfrentamos, mas da certeza de que Deus continua sendo fiel em todo o tempo. Quando aprendemos a descansar no Senhor, compreendemos que não precisamos viver dominados pela ansiedade, pela comparação ou pelo medo do futuro. Deus continua sustentando os seus filhos, dirigindo os nossos passos e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Por isso, como verdadeiros discípulos, precisamos permanecer firmes, perseverantes e confiantes, sabendo que aqueles que esperam no Senhor jamais serão desamparados. Para pensar e agir. Primeiro, existe alguma área da minha vida que ainda não entreguei completamente a Deus? Segundo, o que me impede de descansar verdadeiramente em Deus? Terceiro, o que Deus está me ensinando sobre confiança e perseverança? Quarto, que testemunho de fidelidade desejo construir ao longo da minha caminhada cristã? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros.
Até o próximo encontro.